Ele não é apenas rei ou apenas senhor. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. O Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Ou seja, Ele é rei dos reis ontem, Ele é rei dos reis hoje e Ele é rei dos reis eternamente. E nesta noite eu queria frisar esta parte de rei. O Senhor Jesus é rei, o Senhor Jesus é rei dos reis. E o primeiro que eu vejo é que o Senhor Jesus, Ele é rei santo. Isaías capítulo de número 6, do verso de número 1 ao verso de número 3. Diz assim a palavra de Deus: no ano em que morreu o rei Uzias, eis que vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E eis que vi serafins com 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Veja que Isaías começa falando a respeito do rei Uzias. Você encontra a história do rei Uzias em 2 Crônicas, capítulo de número 26. Você vê que Uzias, no começo, ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Você vê que Uzias era filho de Amazias. Você vê que Uzias era pai de Jotão. Ele começa a reinar com 16 anos de idade e reina 55 anos. Por isso, Uzias reina e prospera. Mas quando nós olhamos a partir do verso de número 16 até o final do capítulo 26 de 2 Crônicas, e no caso termina no verso número 23, nós vemos que Uzias fica leproso. Uzias fica leproso porque ele transgrediu contra o Senhor. Uzias fica leproso porque ele entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. E por isso, no mesmo ano em que morreu o rei Uzias, eis que Isaías teve a visão. Eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Nós vemos algo semelhante a isto, a um homem sentado ao trono, e sentado no trono, em Apocalipse capítulo de número 4, no versículo de número 2, e em Ezequiel capítulo de número 1, versículo de número 26, que fala a respeito de um homem, algo semelhante ao homem, algo semelhante a Safira, assentado sobre o trono. O Senhor Jesus está assentado sobre o trono. O Senhor Jesus está assentado perpetuamente como rei. E nós vemos que no verso de número 2, Isaías diz que vi serafins com 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, indica reverência, com 2 cobriam os seus pés, indica modéstia, e com 2 voavam, indica prontidão. E eu quero frisar na parte da prontidão, ou seja, nós devemos ter reverência, nós devemos ter modéstia, e nós devemos ter prontidão. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo de número 6, ele diz: estáis revestidos de toda a armadura de Deus, para que possa resistir ao dia mau. E um momento ele diz: estáis revestidos também os vossos pés com o sapato da prontidão, o sapato da preparação do Evangelho da Paz. É preciso ter prontidão para servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com obediência, e dizer assim como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus, em Mateus capítulo de número 9, no versículo de número 37 e 38, ele diz: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Pai para que mande mais ceifeiros, para que mande mais trabalhadores. Nós devemos estar prontos para trabalhar para o nosso Senhor Jesus, para servir ao Senhor com alegria.